Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como nós já havíamos conversado, nós vamos sempre estar fazendo essas aulas gravadas em tempos curtos, tá? Para auxiliar, até para baixar os assuntos, e também para tentar ter uma melhor assimilação do assunto para vocês. O tema da aula de hoje vai ser seleção de habitat, que é um texto. Vamos falar justamente sobre o texto que eu já havia encaminhado para vocês referente à aula anterior, tá? E hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse tema, que seria a seleção de habitat, tá? Então, nós vamos fazer uma breve análise de como é que as espécies escolhem os, os locais para elas viverem, nidificarem, tá? Então, o seu habitat em si. E também saber diferenciar habitat e nicho ecológico, que são duas coisas diferentes, são dois conceitos diferentes quando se fala em, em no, na forma de vida do animal e onde ele vive. Então, são duas coisas diferentes ecologicamente falando, tá? E vamos tentar entender nessa aula de hoje como 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 os animais reconhecem ou buscam reconhecer esses melhores ambientes para viver, como é que eles selecionam esses habitats e em busca de um processo evolutivo, adaptativo, assim como também nem sempre a seleção que eles fazem no habitat que eles escolhem para viver vai ser a seleção mais acertada, ou mesmo vai estar relacionado com a presença de abrigo, de alimento, por exemplo. Nós vamos ver que essa seleção também pode estar relacionada ao processo de nidificação, lá quando ele ainda era jovem, então preserva todo aquele histórico de quando ele nasceu, o local que ele nasceu, tá? Eu vou fazer o compartilhamento da tela para mostrar alguns slides para vocês e vocês tentarem acompanhar melhor. Então é isso. Então, seleção de habitat é o tema que a gente vai conversar hoje, tá? E começamos logo com uma pergunta. Por que que os organismos de uma determinada espécie estão presentes em alguns lugares e ausentes em outros lugares? Por que que isso acontece? Então, basicamente, vai estar relacionado com essas escolhas dos animais, selecionando esses habitats. Também vai estar relacionado com o processo evolutivo dessas espécies, também vai estar relacionado com o processo comportamental da espécie, além de outros fatores físicos, químicos e biológicos. E podemos citar, dentre esses fatores que vão limitar esse processo de distribuição das espécies ao longo do nosso globo terrestre, como o processo de dispersão. Então, as espécies, elas realizam todo esse processo de deslocamento, dispersão da espécie, que vai estar relacionado à escolha desses habitats, disponibilidade de, de
alimento, disponibilidade de nidificação, entre outros fatores aí que vai promover a dispersão da espécie. E é a dispersão das espécies que auxiliam no processo até genético de, de variabilidade genética dos indivíduos dentro da mesma espécie, tá? E a seleção desse habitat também vão ser fatores que vai limitar a distribuição das espécies. Então, determinados locais que foram selecionados de acordo com o padrão histórico, comportamental, por exemplo, dessa espécie, que vai limitar a sua distribuição ou não. Outro fator que vai limitar esse processo de distribuição é a inter-relação com outros organismos, ou seja, processos interespecíficos e intraespecíficos, tá? Então, a competição de ambientes, a competição de abrigo, competição reprodutiva, riscos de sofrer predação. Em si, as espécies não querem, tem que zelar primeiramente pela sua sobrevivência, depois pela reprodução, tá? Então, o risco de predação pode dificultar a distribuição de uma espécie em um determinado local, tá? Então, já falamos em aulas anteriores sobre a questão da plasticidade em relação à tolerância de temperatura de uma determinada espécie. Cada espécie tem a sua faixa de tolerância em relação à temperatura, em relação à umidade, e variações de temperatura de 1 ou 2 graus podem ser completamente limitantes para a presença de uma determinada espécie no local, assim como também a umidade, além de outros fatores físicos e químicos que podem estar atrelados à presença ou ausência em relação às possibilidades da coexistência de uma espécie em um determinado habitat. Em si, ao final dessa nossa aula, eu desejo que vocês tenham em mente como a definição de habitat, seleção de habitat, a diferença entre esses dois conceitos, compreender fatores que limitam a distribuição das espécies, qual é a diferença do nicho ecológico e do habitat. Então, identificar também mecanismos que vão estar atuando nesse processo de seleção de habitat, saber como se dá esse processo de seleção de habitat e em relação à escala espacial, e também conhecer a abordagem comportamental e evolutiva das espécies nesse processo de seleção do habitat. Mas a gente fica falando sempre habitat, habitat, mas vocês estão lembrados do que é esse conceito de habitat? O que define ser? Qual é a definição de um habitat? Então, eu coloquei aí para vocês, tá? Então, habitat é qualquer porção da superfície do planeta onde organismos podem viver, mas precisamente uma série de recursos e condições que uma área leva uma espécie a ocupá-la. Então, não é simplesmente habitat um local para se viver, é um local adequado para se viver, que existe uma série de recursos e condições para a sobrevivência dessa espécie, reprodução dessa espécie. Então, tem que ter toda essa gama de condições nessa porção da superfície para se determinar, uma espécie determinar como o habitat dela. E esse processo da seleção, como é que é essa seleção de habitats? Então, como a gente já começou a falar sobre isso, então, alguns animais, eles ocupam toda a sua faixa potencial
em relação ao uso desse habitat, embora eles podem se dispersar, eles têm capacidade, então eles conseguem suportar outros ambientes, se dispersar em outras áreas que estão desocupadas. Então, mas esses indivíduos, eles escolhem não viver nesses determinados habitats que, teoricamente, eles poderiam viver. E a distribuição dessas espécies pode estar limitada também ao comportamento desses indivíduos no processo da seleção de habitat. Então, seria a justificativa mais provável, por que eles escolhem aquele habitat que tem todas as condições para haver a ocupação desse habitat. E por que eles desocuparam aquele habitat que também possivelmente era totalmente adequado para a sobrevivência e reprodução daquela espécie? Então, a justificativa seria relacionada ao comportamento desses indivíduos. Então, o comportamento das espécies também se torna um limitador para selecionar um habitat, mas que não necessariamente esse comportamento pode selecionar o habitat mais adequado. Tá? Então, seleção de habitat seria exatamente o quê? Então, é um processo pelo qual os indivíduos usam ou ocupam um conjunto de habitats de modo não aleatório. Há uma seleção aí, então, cujas seleções elas repercutem desde o microhabitat até uma escala espacial mais ampla, que seria o macrohabitat. Fazendo uma comparação aí entre habitat, seleção natural, sistemas sensores. Então, o animal, ele reconhece, ele tem sistemas sensores que o capacitam de reconhecer esse determinado habitat que seria adequado para a sua vivência ali. Então, ele tem uma percepção, a percepção de cada animal, ela vai ser diferente entre os animais, tá? Vai ser completamente diferente. Os animais, eles diferem em tamanho populacional, diferem em comportamentos, então difere em vários fatores e escalas. Por isso que a percepção do mundo do animal, ela pode claramente não ser a mesma percepção de um ser humano, tá? A percepção de quantidade de alimento, por exemplo, de uma formiga na serrapilheira, que seria aquele material que fica no solo, matéria orgânica, resto de folhagem, então, que nós chamamos de serrapilheira, que ali tem um ambiente riquíssimo de alimento para vários insetos, até de abrigo. Então, para a nossa percepção como ser humano, a serrapilheira não, 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 não significa muita coisa, assim como também para outros grupos animais em que na serrapilheira não estão presente o seu alimento ali, tá? Então, são escalas tróficas diferentes que vão estar relacionadas aí e que também vão estar interferindo na seleção do habitat desses indivíduos e também a seleção natural das espécies para elas coexistirem ou não em determinados ambientes. Mas devemos ter cuidado para definir uma percepção de mundo, então por isso que a gente está falando isso, né? Que precisamos ter uma percepção de mundo em relação ao que é o animal, como é o animal, como ele se comporta, em várias questões que estão envolvidas a vida desse animal, para só depois a gente chegar e definir quais foram os seus mecanismos de seleção natural que vai estar relacionando esse organismo a esse determinado habitat e a sua presença ali. Os habitats, eles são heterogêneos, os habitats não são iguais. Quando a gente tem um habitat homogêneo, facilmente a gente pode chegar e dizer esse habitat ele sofreu
uma degradação antropogênica, ou seja, a interferência do homem, aí, porque os melhores habitats para se viver são habitats mais biodiversos, tá? Que habitats que são biodiversos, que têm a biodiversidade, eles são heterogêneos e são complexos, tá? Então, e a complexidade desses habitats que proporcionam diferentes ambientes e diferentes possibilidades para a diversidade de espécies num determinado ecossistema, tá? Então, habitats ricos, que são esses heterogêneos e complexos, vão permitir um fitness maior. O que seria esse fitness maior? Uma maior adaptação para esses organismos viverem. Então, tem maiores possibilidades heterogêneas e complexas, tá? Comparado a um habitat pobre, que seria com fitness menor. Por exemplo, uma monocultura, que seria a cultura de uma única espécie, a cana-de-açúcar seria uma monocultura, então só tem uma espécie ali, não tem heterogeneidade. Então, nós podemos considerar uma plantação de cana-de-açúcar um fitness inferior, com menores possibilidades de adaptação de espécies ali, tá? Da mesma maneira, uma plantação de eucalipto. Então, se vocês em algum momento tiverem a oportunidade de caminhar numa plantação de eucalipto para produção de papel, você não vê praticamente você não vê espécies animais nessa plantação de eucalipto, tá? Que seria mais um tipo de monocultura de uma única espécie, não tendo heterogeneidade aí desse sistema. Pelo contrário, seria um ambiente homogêneo. Mas como habitats pobres e ricos podem ser definidos? Então, já começamos a dar uma ideia aí de como seria. A qualidade do habitat ela pode ser definida por variáveis. Então, a disponibilidade de alimento. Então, uma monocultura vai ter bem menos ou não vai ter disponibilidade de alimento para a maioria das espécies. Então, por isso que, além disso, não ocorrem predadores, não ocorre competição, e por conta disso, as monoculturas, elas têm mais problemas com pragas, porque não tem predador. A espécie que consegue coexistir nessas monoculturas, elas não tem predador, não há controle populacional ali, tá? Então, outra questão é a disponibilidade de abrigo e locais de nidificação, variações microclimáticas e muitas outras. E são fatores que somente num ambiente heterogêneo e complexo que pode proporcionar esse tipo de habitat. Mas ambientes pobres, como, por exemplo, monoculturas, essas questões necessárias para a coexistência da maioria das espécies não existem ou são praticamente inexistentes, né, que seria a disponibilidade de abrigo e locais de nidificação. Então, isso é que nós vamos definir como um habitat pobre. E como é que nós podemos comparar isso? Eu citei como exemplo a monocultura, mas aqui nessas imagens aqui à esquerda de vocês, desses dois ambientes degradados, vocês percebem que não há presença de vegetação, a água é um olho d'água ou algum reservatório de água aí. Houve a destruição, o desmatamento de uma boa parcela da floresta para cultivo de gado. Então, aí a biodiversidade, a heterogeneidade do ambiente já deixou de existir.
consequentemente, poucas espécies podem passear por aí ou habitar esse local. Logo, não seria o local selecionado para muitas espécies, tá? E aqui à direita, vocês observam um ambiente ok, né, que seria esse ambiente heterogêneo e complexo que a biodiversidade necessita e, consequentemente, as espécies utilizam ambientes assim para selecionar o seu habitat. Mas a gente está falando de habitat, já vimos o que seria o habitat, mas e o nicho ecológico? O que seria esse nicho ecológico? Ah, professora, é a mesma coisa. Não, não é. O nicho ecológico é uma ideia, um conjunto de necessidades que cada espécie tem para a sua sobrevivência. Então, a tolerância dessa espécie, conjunto de fatores que precisam existir para que essa espécie ela consiga viver nesse determinado habitat, tá? Então, o nicho ecológico seria o modo de vida que essa espécie ela tem. Então, as necessidades de um tipo de solo, a necessidade de um tipo de uma temperatura adequada, a umidade, a necessidade de um determinado tipo de abrigo e por aí vai. Tá? Então, é um conjunto de necessidades para ser definido como nicho ecológico. Então, aqui nesse diagrama, podemos ter uma noção sobre nicho ecológico. Então, dentro do nicho ecológico, vocês podem incluir questões, necessidades de temperatura, umidade, disponibilidade de alimento, tipos específicos de vegetação, as espécies variam. Imagine, se cada espécie quisesse morar naquela mesma vegetação, ia ser uma loucura. Então, tem que ter essa variabilidade de exigências entre as espécies. E é isso que nos traz a biodiversidade, essa variação de necessidades. Então, áreas de tocas ou nidificação, que seria o processo de reprodução, tá, gente? Para quem esqueceu o que seria nidificação. E comparando seleção de habitat e escala espacial. Então, a seleção de habitat é um processo usado pelos indivíduos quando estão escolhendo recursos e habitats. E essas escolhas elas ocorrem numa variedade de escalas espaciais e temporais. Então, não é simplesmente um estalar de dedos. Então, tem variações aí. Então, o espaço vai estar relacionado às estações do ano, vão também influenciar nessa seleção de habitat. E não é porque as espécies selecionam um determinado habitat para viver, mas que não necessariamente elas vão ficar ali até morrerem ou serem predadas ou ficarem velhinhas, gagá, não. Não. Vai depender do tempo ou a disponibilidade dos recursos, abrigo e por aí vai, ali nesse determinado habitat. Pode acontecer de um determinado momento isso ficar escasso ou por questões comportamentais essa espécie resolver sair desse habitat, tá? Então, e as estações do ano proporcionam essa diferenciação e que faz com que haja essa mudança de local de vida do animal. E dentre esses mecanismos que vão atuar nessa variação da seleção do habitat, para não ser permanente, então, esses animais, eles precisam eles se movimentam sempre. Por quê? Eles precisam assegurar o forrageamento, que é o processo de busca do alimento, local de descanso seguro, que seria um abrigo, fugir, evitar predadores, que eles precisam sobreviver em primeiro lugar, e evitar coespecíficos. O que seriam esses coespecíficos? Que seriam espécies que é diferente dessa determinada espécie, mas que com, compete com eles, ou com abrigo, ou em relação a alimento. Então, compete em algum
em relação a alguma especificidade em relação ao seu comportamento ou necessidade. Então, nesse processo de seleção de habitat, as espécies também evitam co-específicos. Dentro desses processos de seleção do habitat e o movimento das espécies em relação às estruturas e escalas espaciais, tem aí uma correlação entre a região, a faixa, a faixa geográfica e o movimento ser tipo de migração. Então, mosaico de manchas, a seleção de faixa de vida, então, o tipo de movimento, de dispersão, manchas de habitat, então, a seleção de habitat vão ser manchas dentro da faixa de vida. E qual seria esse tipo de movimento? Busca da mancha de habitat e patrulha o território. Tá? Então, manchas de recurso. Então, itens alimentares dentro da mancha. E qual seria esse tipo de movimento dessa espécie? Então, busca de itens alimentares, que seria o forrageamento. Então, abordagens do estudo de seleção de habitat. Então, como é que poderíamos fazer isso? Então, o que determina essa faixa de habitat que estamos falando? Onde a espécie ocorre? Como cada indivíduo determina onde é um habitat apropriado? Então, podemos, a partir daí, utilizar dois tipos de abordagem. A abordagem comportamental, que é o que a gente já começou a falar anteriormente, e a abordagem evolutiva. Então, essas duas abordagens vão estar diretamente relacionadas à seleção do habitat. Então, vê a seleção do habitat como resultado dos mecanismos comportamentais e busca entender como o animal escolhe esse habitat no sentido fisiológico, tá? Então, a seleção de habitat também vai estar relacionada a toda essa abordagem aí. Então, a seleção de habitat, a abordagem evolutiva, né? Então, já vimos a questão comportamental e agora a abordagem evolutiva, que vai enfocar, em quem foca as avaliações adaptativas para a escolha do habitat e o significado evolutivo do comportamento envolvido. Temos aí um caso bastante estudado, que são os pássaros, porque os pássaros, eles têm um processo de migração e diversas formas de seleção de habitat. Então, por isso que os pássaros, eles são bastante estudados. A seleção de habitat em pássaros, ela tem sido bastante comparada e estudada em relação a outros grupos biológicos de outras espécies. As aves, elas são objetos quase ideais para o estudo de seleção de habitat, porque elas têm uma mobilidade muito alta. Então, sua forma de se movimentar é bastante particular, o que as permite ter milhares de movimentações, atingindo quilômetros de dispersão, de distância, que vão poder habitar e se alimentar em uma variedade enorme de ambientes. E busca-se entender por que, se as aves têm todas essas possibilidades, por que elas forrageiam e reproduzem em ambientes, em habitats tão específicos, né? Então, elas têm possibilidade de ir e vir para diferentes ambientes, mas elas escolhem determinados habitats bastante específicos para se alimentar e reproduzir. Então, a seleção de habitat é um resultado do estímulo proveniente da paisagem, locais de nidificação, canto e observação, alimento e outros animais. Então, percebe-se, a partir do estudo dos pássaros, que tem mais a ver com o comportamento das espécies do que comparado a outros fatores, que para nós,
que não somos meros estudiosos, pesquisadores, pode parecer, por que aquela espécie de pássaro não escolheu aquele habitat se tinha tal e tal item que seria favorável para a sobrevivência e nidificação dela. Então, entra aí também fatores comportamentais, canto, observação, locais que elas julgam ideais para a nidificação e por aí vai. Já as plantas, elas têm uma forma diferente de selecionar um habitat, porque elas não têm, elas não se locomovem como os animais. Então, é uma forma distinta de se locomover. Então, elas dependem da dispersão através de outras espécies, dispersão através do vento, e o que vai auxiliar nesse processo de seleção de habitat das plantas, basicamente vai ser o tipo de solo ser adequado. Então, a semente germina. Não sendo adequada, a semente não germina, por exemplo, tá? Então, as plantas vão ter formas mais particulares de seleção de habitat. Em relação aos mecanismos comportamentais que nós estamos falando aí, dessa seleção de habitat relacionada à abordagem comportamental, a seleção de habitat em animais vai envolver considerações sobre a estrutura física do habitat, a fisiologia do animal, como é que é todo esse processo funcional desse animal, as suas necessidades de temperatura, de umidade, a disponibilidade de recursos e a proteção contra predadores. O padrão de distribuição de habitat pode significar adaptações também individuais do indivíduo ao ambiente físico, tá? Então, não seria nem mais relacionado à população, seria mais uma questão adaptativa individual. Uma distribuição espacial não aleatória dos organismos pode fornecer informações sobre o seu sucesso relativo em diferentes habitats. Então, que vai sugerir também quais as características de um habitat determinam o sucesso dos indivíduos. Os animais, eles também verificam suas manchas de habitat durante sua fase de dispersão. E, assim, eles selecionam as manchas que seriam disponíveis baseado no seu parâmetro de qualidade de habitat. Então, as espécies do processo de migração entre habitats, elas desenvolvem o parâmetro próprio do que seria esse habitat adequado. Então, por exemplo, escolha de locais de oviposição por, por insetos. Então, qual seria o padrão de cada espécie para escolher o local adequado para a oviposição? Odores voláteis produzidos por plantas é um modo de seleção de habitat. Então, as espécies animais, elas também são movidas por odores. As suas escolhas também são relacionadas com odores, ou para dificultar a predação, ou mesmo relacionar a presença de um determinado alimento ou um fruto que vai germinar ali futuramente, que vai servir de alimento para esses insetos que posteriormente nascerem ali. Então, esse odor vai ser sugestivo que no futuro vai ter alimento ali, então, e por aí vai. As possibilidades para escolha desses habitats e migração entre os habitats. Tem também uma questão de particularidades, como, por exemplo, dos mosquitos do gênero Anopheles, tá? Que a fêmea, ela, no processo além de ter todas as exigências do tipo do local, tipo de água, então, ela necessita voar, fazer o voo da oviposição, que varia entre 5 e 10 centímetros, e verificou-se, através de pesquisa, que, no caso de lavouras de arroz que têm altura superior a 30 centímetros,
essas fêmeas de anófilis não conseguem fazer a postura dos seus ovos. Então, no caso, esse impedimento de seleção desse habitat para a oviposição seria mais um impedimento mecânico do que relacionado a outros fatores. Então, tenham isso também em mente. Então, também existem impedimentos mecânicos que desfavorecem ou impedem a presença de uma determinada espécie em um determinado local. Quando a gente compara, no caso, a seleção de habitat com duas espécies de falcões e a sua forma de vida. Então, uma espécie, ela seleciona o habitat em relação à presença de poleiro, tá? O falcão de cauda vermelha prefere áreas com muito arbustos para servirem como poleiros, que seria o falcão à direita. Já o falcão à esquerda, que é o ferruginoso, ele prefere áreas mais abertas e com poucos arbustos. Então, é tudo o comportamento da espécie que vai definir a seleção desses habitats. As espécies, as duas espécies, elas se alimentam basicamente do mesmo tipo de presa, mas elas se diferenciam pela escolha do habitat e a relação com a forma do forrageamento. Então, se elas não tivessem essa sutil diferença, elas estariam competindo diretamente, tá? Mas nesse caso, por essa sutil diferença, elas têm essa diferenciação e, consequentemente, as duas espécies conseguem coexistir. Então, a evolução das preferências por habitat. Então, tem também essa adaptabilidade evolutiva das espécies. Então, a seleção natural favorecerá os indivíduos que usam os habitats onde a maior parte da sua progênie pode crescer com sucesso. Os indivíduos que escolhem os habitats mais pobres não vão conseguir ter uma prole numerosa e bem-sucedida, consequentemente, serão selecionados negativamente. Quer dizer que as espécies nem sempre selecionam o local mais adequado. Então, elas erram também. Então, mas aí esses fatores de como se dá essa escolha, que não necessariamente são as mais corretas, ainda é viés para estudos e avaliação de por que isso acontece, por que seria que qual seriam essas possibilidades, né? Então, gente, a outra questão são as populações de habitats que são marginais, que elas podem, então, ser sustentadas apenas pelo fluxo de indivíduos vindos de um habitat preferencial. Tá? Então, a população ela será mantida pelo fluxo de entrada dos indivíduos provenientes de outros habitats. Então, é, essas preferências evolutivas também vão estar aí relacionadas com todo esse processo do fluxo entre as espécies. Então, com isso, na nossa aula de hoje, nós tentei fazer vocês entenderem um pouco de como as espécies buscam entender e selecionar o habitat para, para viver, reproduzir, e com isso transpassar essas dificuldades da espécie e conseguir coexistir, evoluir, passar por todo o processo de adaptabilidade, tá? Então, em breve eu vou estar enviando para vocês também a atividade relacionada, então vocês já estão de posse do texto de suporte desse tema da aula de hoje, tá? Então, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês e enviem o e-mails, tá? O grupo de WhatsApp, pronto. Então, o grupo de WhatsApp
como eu já informei para vocês, vai ser mais para quando eu estiver disponibilizando a aula para vocês no e-mail e para avisos rápidos, tá? Então, eu quero que as dúvidas de vocês sejam individualizadas, ou seja, cada aluno que tiver a sua dúvida me envie um e-mail. Se, se eu ver que é uma dúvida realmente que vá servir para os demais colegas, então eu abro essa dúvida para os demais colegas, ou no grupo do WhatsApp, ou reencaminho um e-mail para todos, ok? Então, até a próxima aula, pessoal.